Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Gabriel e bem-vindos à resolução do nosso desafio matemático da semana. Ele dizia o seguinte, né? São 4 quadrados, qual é a medida do ângulo destacado? Então, para esse desafio aqui, eu vou apresentar para vocês duas soluções e uma curiosidade a respeito desse desafio, beleza? Na verdade, desse e de outros, né? Mas é que não vale no geral para qualquer desafio geométrico ou matemático que a gente encontrar por aí. Beleza? Então vamos lá. Para que as soluções fiquem claras, né, e as modificações ou riscos que eu fizer por cima do desafio não confundir com o próprio desenho do desafio, eu vou deixar ele um pouquinho mais claro para que a gente possa rabiscar à vontade em cima. Tudo bem? Então, para minha primeira solução, a ideia seria fazer o quê? Traçar as duas diagonais do quadrado maior, né? Então, no caso, o quadrado azul escuro é o quadrado maior, né? Então, a nossa ideia seria em fazer esse traçado. O que que esse traçado iria mostrar para a gente, né? Se a gente observar bem, o encontro das diagonais do quadrado divide essa região em 4 ângulos de mesma medida. No nosso caso, os 4 ângulos aqui serão retos, tá? É, só que o que que nos interessa mais, né? Bom, 4 ângulos retos, o desenho fala sobre quadrado. Será que existe um quinto quadrado ainda a ser descoberto nesse desenho? Bom, a minha ideia foi descobrir então esse quinto quadrado misterioso que para alguns já pode estar bem nítido, mas se não estiver, a gente vai fazer ele com certeza. Eu só preciso da ajuda do nosso esquadro aqui, tá certo? O que que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer uma paralela a essa reta no qual o esquadro está posicionado, só que essa paralela vai ligar esse vértice do quadrado maior com esse vértice, tá? Esse vértice é um vértice do quadrado azul claro aqui em cima, né? E é um ponto do lado do ângulo a ser determinado. Então vamos lá, vamos traçar essa paralela, né? Então eu vou fazer ali esse desenho da paralela e por fim a gente pode agora observar o nosso desenho, tá? Pensando no ângulo reto do encontro das diagonais, se a gente observar o que nós temos ali é a formação de um triângulo retângulo. Se a gente duplicar esse triângulo retângulo para a parte de cima, nós fechamos um quadrado, né? Fechamos o quinto quadrado para esse desafio. E se a gente prestar bem atenção, o lado do quadrado maior está fazendo a vez da diagonal do quadrado vermelho. Como a diagonal de um quadrado sempre vai bissectar o ângulo interno, se aqui antes era um ângulo reto, metade desse ângulo reto só pode ser um ângulo de 45 graus. Beleza? Então essa foi a primeira ideia que eu tive ao solucionar esse desafio. Mas existem outras soluções possíveis para esse mesmo desafio, e eu vou apresentar uma outra agora, talvez até mais simples, menos cheios de detalhes, né? Porque o que que nós vamos pensar? Eu vou usar uma outra ferramenta geométrica, só para ficar legal, que seria o compasso. A gente vai girar ele e transformar, né? Colocar, na verdade, transformar não, né? Colocar no nosso desenho mais um elemento geométrico que é uma circunferência. Nessa circunferência já está marcado ali para vocês, né? 3 pontos importantes. O, que é o centro dessa circunferência, A, que é o encontro desses dois vértices, que agora também é um ponto da circunferência, e B, que é o encontro desse vértice aqui com essa conexão do lado do ângulo a ser determinado e também é um ponto da circunferência. Poderia ter marcado outros vértices com outras letras, mas marquei só esses para nossa atenção ser focada propositalmente nesse ângulo reto aqui. É um ângulo reto que faz parte do quadrado azul claro que está na parte superior, né, da estrutura do desafio. Porém, pensando na circunferência, é um ângulo central. Se é para a gente é muito cômodo tentar traçar ângulos inscritos a esse ângulo central. Porque um ângulo inscrito a gente consegue determinar com facilidade a medida dele, já conhecendo um central. E é exatamente isso que a gente vai fazer, né? É claro que a gente vai fazer tudo isso porque o nosso desafio se baseia em determinar um ângulo faltante, né? Então, o que que a gente vai fazer?
Primeiro de tudo, eu vou marcar o vértice C do ângulo desconhecido. Observa só que o ângulo BCA é um ângulo inscrito na circunferência. E esse ângulo inscrito ele está diretamente relacionado com o ângulo central. Como já é sabido, a medida de um ângulo inscrito é sempre metade da medida do ângulo central. Se o ângulo central, para esse caso que nós escolhemos, é um ângulo reto, então a medida do nosso ângulo inscrito só pode ser de 45 graus. Bem bacana, né? Então essa foi a segunda solução. Mas tem um detalhe maior. O detalhe maior é o seguinte, pessoal. Percebe que no nosso desafio não havia restrições de tamanho de lado de nenhum quadrado. A única coisa que nós sabíamos é que eles eram quadrados. E, com certeza, tinham ângulos retos. Mas não dizia nada sobre a medida do lado. Então, observa só. Já que não havia restrição nesse quesito, quer dizer que se eu associasse o tamanho do quadrado azul escuro com o tamanho de qualquer outro dos 3 quadrados, o nosso desenho deveria acompanhar, o nosso ângulo determinado deveria estar ali, e se a gente observar com bastante atenção, nesse espaço vazio aqui, cabe mais um quadrado. E esse quadrado tem a sua diagonal feita pelo lado do ângulo desconhecido, e como já foi falado anteriormente nesse mesmo desafio, esse ângulo aqui só pode ter uma medida de 45 graus. Se nós não quiséssemos diminuir o quadrado azul escuro, mas e sim esticar ele, se eu quisesse, sei lá, transformar ele em um retângulo, ou então fazer uma cópia dele mesmo na parte superior, a gente observaria que o lado do ângulo desconhecido poderia ser prolongado com a intenção de criar uma diagonal desse mesmo quadrado. E como todo quadrado tem os 4 ângulos retos, metade desse ângulo reto também seria de 45 graus. Mas se ainda assim não quiséssemos fazer isso, a gente poderia esticar ou aumentar o nosso quadrado azul mais um pouco. E observa que para qualquer posição que o ângulo desconhecido ficou, ele continua tendo medida de 45 graus. E continua tendo por quê? Porque é a metade do ângulo reto. Né? Se a gente quiser ainda prosseguir com mais uma cópia do nosso quadrado azul, para confirmar ainda, ele faz parte, né? Ele está fazendo a vez de um ângulo de 45 graus, não só para esse quadrado menor, mas também para o quadrado azul escuro maior. Né? E por que é que isso dá certo? Por que é que isso funciona? Bom, não é um conceito muito preciso, então eu não vou escrever nada sobre ele, mas é só uma ideia, que é o princípio da invariância. Tá? Invariância é porque as medidas não deveriam ou não devem variar, como é o caso da medida do nosso ângulo desconhecido, marcado pela interrogação. Independente das posições que eu coloquei o nosso quadrado azul escuro, a medida sempre foi de 45 graus. Né? Mas quando que o princípio da invariância poderia ser aplicado? Poderia ser aplicado em desenhos onde nós não temos muitas restrições de medida. No nosso caso específico aqui, nós não tínhamos nenhuma restrição de medida de lado. Nós só sabíamos que era composto de 4 quadrados e precisava determinar um ângulo. Né? As únicas restrições de medida que nós tínhamos era a respeito dos ângulos retos, que nós usamos desse fato para determinar que a medida da interrogação, né, do ângulo faltante, era de 45 graus. Belezinha? Galera, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, assistiram as soluções, até a curiosidade a respeito do desafio. Lá no Instagram nós temos mais um desafio, né, para essa semana proposto. Talvez você já deva ter visto esse desafio em outro lugar da internet. No entanto, eu vou dar aqui a minha solução, a minha contribuição para aquele desafio. Se você ainda não me segue no Instagram, está aqui na descrição. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre o meu trabalho, até mesmo conferir a resolução desse exercício escrita, tá lá no site também, tá tudo na descrição, beleza? Se gostou, não esquece de colocar aí um joinha, se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. Na verdade, me ajuda, né? Então, beleza, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo desafio resolvido!